Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. É 5º ano, nessa aula nós vamos iniciar um novo conteúdo, tá bem? Já dentro do que nós vínhamos estudando, né, sobre direitos e a conquista por direitos. Mas nessa aula nós vamos estudar sobre as mulheres no Brasil e a luta pela igualdade, a resistência da mulher desde o período colonial, né, até atualmente. Nós vamos perceber, gente, que já lá no Brasil, período colonial, a mulher ela já tinha funções predeterminadas, né? Ela tinha como função o lar, ela tinha que pedir permissão ao marido, tinha que pedir permissão ao pai para fazer qualquer atividade fora do lar. Então a mulher ela não tinha sua liberdade, ela não tinha sua autonomia, ela não tinha o seu direito de ir e vir. Tem um trecho, né, do poeta brasileiro Gregório de Matos que retrata qual era o comportamento que era esperado para uma mulher no período colonial brasileiro. Gregório de Matos ele viveu de 1636 a 1695, durante o século XVII. Este pequeno trecho do poema chama-se Regra para a Noiva. Ele fala o seguinte: irá muito poucas vezes à janela, mas as mais que puder, irá à panela. Ponha-se na almofada até o jantar, e tanto há de cozer como há de assar. Ou seja, a mulher ela era restringida até em ir à janela. A mulher, gente, até para sair de casa, ela tinha que pedir permissão. Muitos maridos, muitos pais, inclusive, proibiam as mulheres de ir à feira, proibiam as mulheres até de ir à igreja com muita frequência. E nós vamos ver que essa proibição causou incômodo até nos padres daquela época. Só que a Igreja Católica naquela época, pessoal, era a favor desse tipo de tratamento dado à mulher. Para a Igreja Católica, a mulher não tinha que se misturar com outras coisas que não fossem os afazeres domésticos, que não fossem os cuidados da casa. Somente naquelas famílias mais pobres, em que o marido não tinha condições de sustentar a casa, é que a mulher saía para trabalhar. Caso contrário, a mulher ficaria apenas em casa. Mas eram todas as mulheres que se sujeitavam a essa situação? Não, algumas mulheres, né, elas resistiam. Porém, elas viviam à margem dessa sociedade, né? Elas sofriam preconceito, elas sofriam também discriminação por resistir a essa forma social de viver. Nessas duas imagens nós temos, né, onde estão vossas filhas, esposas e escravas, ou seja, o padre está questionando aos pais, aos maridos, aos donos de escravos, o porquê que elas não estão indo à igreja, né, porque a mulher ela tinha a sua liberdade muito restrita. Nessa outra imagem aqui, nós temos mulheres andando pelas ruas, trabalhando, controlando as famílias. O que está acontecendo? Ou seja, na visão deste padre, uma mulher independente, uma mulher chefe de casa, né, naquele período, era um absurdo, não podia acontecer. Era como se a sociedade estivesse desandando, né? É como se alguma coisa de muito errado estivesse acontecendo. Nós vamos perceber ao longo dessas aulas que por meio de movimentos, que por meio de lutas e por meio de resistência, a mulher ao longo do ano, ela foi conquistando seu espaço, ela foi conquistando, né? Essa igualdade de tratamento, essa igualdade até na sociedade. Ainda hoje é preciso muita luta, é preciso muita resistência para que a condição da mulher na sociedade seja equiparada à condição do homem também na sociedade. Neste período do Brasil colonial, a mulher recebia até educação diferenciada. Mas em relação a essa educação diferenciada, pessoal, isso é algo que vem desde as primeiras civilizações, tá? Lá na Grécia Antiga,
né, as mulheres elas não recebiam educação, aquela educação de ensino, de ter um professor, apenas os homens que eram educados. Quando os portugueses ainda chegaram aqui no Brasil, gente, eles ainda usaram como instrumento de união entre portugueses e indígenas o casamento. Casamento de portugueses com índias. Para quê? Para selar essa união, para selar, de certa forma, né, a paz entre a comunidade indígena e os portugueses. Durante boa parte do período colonial, o casamento entre índias e colonos era um recurso utilizado para selar a união entre portugueses e comunidades indígenas, para fazer alianças entre portugueses, entre indígenas. Um dos casos mais conhecidos foi o matrimônio da índia Bártira, filha do cacique Tibiriçá, com o português João Ramalho, em uma cerimônia celebrada pelo padre Manuel da Nóbrega. O João Ramalho, gente, ele ficou perdido, né, no litoral e foi encontrado pelos indígenas. Logo ele se casou com a Bártira e eles tiveram 9 filhos. Ao casar com a Bártira, ela teve o nome alterado para Isabel, e o João Ramalho, ele seguiu a vida, né, casado, capturando indígenas, escravizando indígenas e vendendo esses indígenas como escravos também. No entanto, né, como já foi dito, houve muita resistência das mulheres, né, inclusive das mulheres indígenas. Um exemplo dessa resistência é a índia Tamoio Iguaçu. Ela foi capturada para ser escravizada no estado de São Paulo. Mais tarde, ela foi liberta pelos Tamoio e passou a lutar contra os portugueses. Ela se aliou aos franceses, né, e passou a lutar contra os portugueses, contra a dominação luso. As mulheres negras, por um lado, sofriam o preconceito e a discriminação impostos a todas as mulheres, mas também eram vítimas da discriminação imposta pela cor da pele e pela intolerância religiosa. Elas não podiam professar sua religiosidade, elas tinham que aceitar a religiosidade imposta pela Igreja Católica. No século XVII, a princesa Aguatume foi aprisionada na África e vendida como escrava no Recife. A tribo da Aguatume na África, ela estava em guerra e acabou perdendo. Como consequência, a Aguatume ela foi aprisionada e vendida como escrava aqui no Brasil. Ela fugiu para o Quilombo dos Palmares, onde tornou-se governante de uma das aldeias do Quilombo e uma de suas lideranças mais importantes. Segundo alguns historiadores, gente, Aguatume, ela foi uma das fundadoras do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, né, localizado, ele existiu no atual região do estado de Alagoas, e ele foi destruído em 1694. O Quilombo dos Palmares foi um símbolo extremamente importante de resistência à escravidão, né? Ele chegou a abrigar mais de 20.000 pessoas. E era refúgio não só para negros fugidos, mas também para indígenas, que encontravam refúgio neste local. Nessa imagem aqui nós temos representação de Aguatume conversando com um grupo de quilombos em sua aldeia. Um outro exemplo de resistência também de mulheres escravizadas, gente, é a Teresa Banguela, né? Exemplo de resistência e também de liderança. Ela chefiou o quilombo Quariterê, próximo à fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, durante o século XVIII. Por cerca de 2 décadas, sob a liderança de Teresa Banguela, o quilombo ele resistiu aos ataques portugueses. E um outro fator também que contribuiu, gente, foi a floresta, né? Teresa de Banguela também, por meio de trocas, né, ela utilizou o próprio armamento dos portugueses para se defender também. Em um dado momento, claro que não foi possível, né, permanecer com toda essa defesa,
porque o poder de armamento dos portugueses era bem superior ao poder de armamento dos quilombolas, né? Além de administrar o quilombo, Teresa comandava o sistema de defesa que usava. Quariterê possuía uma boa estrutura agrícola. Os quilombolas comercializavam fora das suas fronteiras alimentos e tecidos ali produzidos e utilizavam, inclusive, esses produtos, né, do desenvolvimento agrícola, da produção agrícola, para fazer trocas por armas. Usava os tecidos também para fazer trocas por armas, porém o quilombo ele não perpetuou. Após a invasão da coroa portuguesa, os escravos que foram capturados, aqueles que não conseguiram fugir, eles foram carimbados com um símbolo e foram devolvidos para os seus antigos donos, conforme previa a lei daquela época. Teresa Banguela foi uma desses escravos que foram capturados. Aí, segundo alguns historiadores, ela acabou perdendo o juízo por conta do desfecho, né, do quilombo Quariterê. Nessa imagem aqui tem a representação de Teresa de Benguela. E, inclusive, a Teresa de Benguela, pessoal, ela já foi prestigiada também por uma escola de samba do Rio de Janeiro, em 1994, que usou o tema de Teresa de Benguela, né, para poder expor a história dessa importante liderança quilombola. No Brasil do século XVIII também, gente, foram criadas muitas irmandades que reuniam grupos de origem africana. Para quê? Para que esses grupos pudessem expressar a sua religiosidade. Porém, a Igreja Católica ela era contra essas práticas da religiosidade africana deste período. E muitos que não seguiam as determinações católicas acabaram sendo perseguidos. Algumas mulheres, inclusive, que insistiam em permanecer com suas práticas religiosas, foram acusadas de bruxaria pela Igreja Católica. E a Nassau, uma ex-escrava, ela participava da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, em Salvador. Ela, sentindo a necessidade de manifestar sua crença religiosa, ela fundou em 1830 o mais antigo nagoqueto do Brasil. Este nome nagoqueto, pessoal, faz referência à origem do candomblé. Nagô eram os negros chamados pelos franceses, né, aqueles negros que falavam o iorubá. Este problema da não aceitação da religiosidade africana, das práticas religiosas africanas, ele ainda é comum até hoje na nossa sociedade, né, Quintuano? Muitas pessoas ainda, pelo não conhecimento, né, pela falta de conhecimento em relação a essas práticas religiosas africanas, acabam julgando e acabam tendo preconceito sem conhecer como que é. Um outro exemplo também, gente, de resistência é Dandara dos Palmares. A história dela não é muito clara ainda, porque não existiram muitos registros sobre a vida de Dandara, mas ela foi extremamente importante na luta de resistência à escravidão. Ela foi esposa de Zumbi dos Palmares e lutou arduamente contra o sistema servil, contra o sistema escravocrata. Ela teve um desfecho trágico, teve um fim trágico. Ela acabou se lançando contra um abismo para não ser levada como escrava. Dandara, gente, além de dominar técnicas de capoeira, participava ativamente na elaboração de estratégias de resistência do Quilombo dos Palmares. A morte de Dandara aconteceu, né, em 1694, o mesmo período, quinto ano, em que o Quilombo dos Palmares, né, ele foi destruído. Né, ele foi invadido pela tropa portuguesa e acabou sendo completamente destruído. Da mesma maneira que vai acontecer, né, com o Zumbi dos Palmares, um ano depois, praticamente, em 1695, no dia 20 de novembro,
Zumbi dos Palmares vai cair em uma emboscada, vai ser preso e também vai ser morto. Eu vou finalizar por aqui, quinto ano, a nossa aula, para ela não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de história. São essas páginas aqui. O número 2, gente, da página 249, ele pode ser feito individualmente, tá bem? Façam com bastante atenção, registrem informações no caderno, tá? Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.